fazendo o trabalho de hoje, que eu fiz pela manhã, e quando eu vim corrigir, já tinha botado no Quite, no YouTube. Estava errado. Não podia ir a mensagem que estava. A mensagem estava dizendo que nós éramos feitura dele, falando de Satanás, somos feitura dele, jamais. Vamos consertar aqui nesta tarde de terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, 2 horas e 45 minutos, 14 horas e 45 minutos. Aqui estou eu a propagar o Ilha de Jesus, quando me dá essa ordem no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, te clamamos em nome de Jesus, que o Senhor venha estar no nosso meio nesta tarde, me usando para que teu nome seja exaltado com a tua palavra, mas o meu seja humilhado a cada instante. Sê conosco, abra os ouvidos para ouvir, o coração para guardar e o entendimento para entender que Jesus é Deus. Sê conosco, Pai. Abra os ouvidos dele para ouvir, o coração para guardar e o entendimento para entender. Quanto a mim, que o Senhor me dê sabedoria em porção dobrada daqui desta sua mãe, me perdoe em Cristo Jesus. Livro de Salmo, medita em casa, capítulo 150, verso 6, diz: todo ser que respira, louvem ao Senhor. Aleluias. Livro de Romanos, capítulo 3, versos apenas o 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas por que todos pecaram? Ora, o salmista escreveu no Salmo 51, verso 5, em pecado, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Criança tem pecado? Claro que não. Mas o pecado que a Bíblia está tratando aqui nessa tarde é o pecado original. Quando Adão e Eva desobedeceram, pecaram no jardim do Éden, esse pecado veio a toda a humanidade, a todo ser humano existente, inclusive até hoje. Quando a Bíblia diz todos pecaram, é o pecado de origem, não é o pecado do dia a dia que nós pecamos e pedimos perdão, não. Não é esse pecado. É o pecado de origem, o pecado de Adão. Uma criança nunca cometeu pecado. E a mãe dele já deu a luz a ele já nasceu em pecado. Então o pecado, meus amigos, meus irmãos, é o pecado de origem, o pecado de Adão e Eva, não o pecado do dia a dia. Mas Deus, na sua plenitude, na sua grandeza, aprove a ele mandar o seu filho aqui na terra, para na cruz do Calvário pagar o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado. E hoje somos livres. Inclusive temos até livre-arbítrio para escolher. Mas na mesma palavra que dá o livre-arbítrio diz, nem todas as coisas lhe convém que façais. Todas as coisas lhe são listas, mas nem todas lhe convém que façais. Cabe a você escolher entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. A escolha é tua. Mas também as consequências serão tuas. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecer da glória de Deus aqui, querido, é você se humilhar, se ajoelhar diante de Jesus Cristo de Nazaré, o ressurreto na cruz do Calvário, e dizer: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Carecer aqui, queridos, é você buscar de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a se redimir do pecado que já foi pago lá na cruz do Calvário e tu não aceitou. Por isso que a Bíblia diz: todo pecado e estão destituídos da glória de Deus. Simplesmente por isso. Porque o homem pecou, o homem perdeu a comunhão com Deus. Mas Jesus veio para restaurar esta comunhão lá na cruz do Calvário. Ele disse no João 10,10, o diabo veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou com abundância. Esse é o Jesus. Esse é o Deus Filho, que zela por mim e por ti. Inclusive está lá no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós. Que você nessa tarde queira entender que o pecado que a Bíblia se refere aqui nesta tarde não é o pecado cometido no dia a dia, mas é o pecado de origem. Pois a criança nunca pecou e já nasceu em pecado. Por isso que Deus disse, todos pecaram através de Paulo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui diz, carecem da glória de Deus. Em outra tradução que vai dizer, e destituídos estão da glória de Deus. E distantes estão de Deus. Se não retirar, foi pago o pecado, mas você precisa se retratar, confessar
pedir perdão e aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? E graças a Deus.